Chris ganha mais apoio e ganha fãs, ganha uma galera que fica com pena dele. Sim, pessoas assistindo o vídeo. O Chris tem toda a intenção de lutar contra a sentença que ele recebeu e ele está estudando e pesquisando sobre isso. Hi everybody, what's going on? Eu sou a Brasicana Julie, que traz histórias de crimes, acontecimentos bizarros e outros mistérios aqui pra vocês no Julinha Direta. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve pra não perder o próximo caso. E se você já é inscrito, muito obrigada, eu te amo e deixe seu like. Lembrando que o conteúdo aqui do Julinha Direta é pra maiores de 18 anos, por se tratar de histórias reais sobre crimes que envolvem diferentes tipos de violência. Cuide da sua saúde mental e emocional. Se você não estiver em um bom lugar para conversar sobre esses assuntos, tome o seu tempo e volte quando quiser, que eu estarei aqui para você sempre. Eu queria fazer uma Julinha Direta bem curta aqui pra vocês, só trazendo as atualizações do caso Chris Watts. Por isso que o cenário nem tá montado direito. Nem vou tentar fazer minha maquiagem nem nada, porque espero que nem vai demorar tanto tempo assim. Mas por mais que esse homem está lá, na prisão, o resto da vida dele, ele continua vivo e tem atualizações nesse caso. E também, no final, só quero tirar um tempo pra responder um dos vários comentários que eu já recebi no meu primeiro vídeo sobre esse caso. Então, se você não sabe do que eu tô falando, clicou nesse vídeo aqui e nem sabe quem é Chris Watts, o que aconteceu, pra que tá precisando de atualização, por favor, vai assistir o primeiro vídeo sobre isso. É longo, mas vale a pena. Então, esse ano, o irmão da Shanann postou o vídeo do depoimento da Nicole Kessinger na íntegra. Tá lá no canal dele. Vou deixar o link aqui nos comentários. Acho que é 3 horas de vídeo, mais ou menos, dos policiais e os detetives questionando ela sobre o acontecimento. Através desse vídeo, descobrimos que a Nicole já estava suspeitando de alguma coisa do Chris, que ele poderia ter feito algo, ou que ele poderia estar envolvido de alguma forma com o desaparecimento da família dele. E ela questionou ele sobre isso. Ela perguntou pra ele, através da mensagem de texto, o que ele fez. Ela afirmou e reafirmou pra ele que se ele tivesse feito alguma coisa realmente, ele teria acabado com a vida dele e com a dela também. E ele simplesmente respondeu pra ela falando que ele não fez nada pra machucar ou ferir a família dele. E essa foi a última mensagem de texto dele pra ela. Esse foi o último contato que ele teve com ela. Diz ela, né? Tem outras coisas que a gente vai falar aqui. A casa onde eles moravam no Colorado está à venda. Ela foi colocada no market ou no mercado esse ano pra vender. O endereço da casa tá ocultado só pra realmente quem tem interesse mesmo em comprar a casa entrar em contato com a agência. Ainda eu acho que tem que mostrar ou ter uma carta falando que tem toda a intenção de realmente comprar, mas quer ver a casa primeiro. E eles estão fazendo isso porque quem sabe o endereço, quem descobre o endereço, acaba indo lá na casa, deixando flores, às vezes até entrando dentro da casa e meio que fazendo um altar bizarro da casa por causa dos acontecimentos. O preço da casa atualmente está em $660 mil e as outras casas ao redor da casa do Chris e da Shanann estão vendendo por mais de 800 mil. Então ela tá bem abaixo do que o normal para as casas ali naquela área. Chris estava em uma prisão de segurança máxima no Colorado, mas ele foi transferido para uma outra prisão de segurança máxima em Wisconsin, onde ele continua servindo a sentença dele de 5 consecutive life sentences. Basicamente, prisão perpétua. E ainda mais vidas depois daquela. Ele tem proteção dos guardas da prisão, porque ele realmente estaria em perigo sem essa proteção. Por ele ter assassinado crianças, ele é considerado, assim, o mais baixo da classe social lá na prisão. O que pra mim é super interessante, né? Tipo, o código de moralidade nas prisões. Tipo, você tá num lugar por já ter quebrado as leis ou os requerimentos morais da sociedade. E depois ali dentro você constrói outros códigos de moralidade baseado no tipo de crime que cometeu. E existem pessoas lá dentro, fora, né, desse código. Anyways, de lá dessa prisão, Chris tem tido contato direto com pen pals, ou amigos por correspondência,
acho que é a palavra. Ele recebeu várias cartas de mulheres, principalmente, que simpatizaram com ele por ele ser bonito, charmoso, pelo fato da Shanann ser mais controladora. Muitas dessas mulheres ficaram com pena dele, da história dele, e não só escrevem cartas pra ele, como mandam dinheiro. Já chegou mais de $1000 pra ele de doação de uma só carta. Chris não pode ficar com dinheiro, ou não pode ficar com dinheiro todo, porque ele ainda precisa pagar a indenização contra ele pela família da Shanann de $6 milhões. David Carter, um homem que cumpriu uma sentença por drogas e roubo, foi companheiro de cela lá do Chris, e ele falou que em um momento os dois estavam conversando sobre a Bíblia, sobre a vida, e ele falou pro Chris que ele não julgava ele pelos atos que ele fez, mas que ele só queria entender o que aconteceu realmente naquela noite. E ele fala que o Chris respondeu pra ele que quem matou as crianças foi a Nicole. Tirando o fato de que tem vídeo da casa dele, de quem entrou e saiu naquela noite e a Nicole não estava lá, só o Chris que falou isso pra esse cara, que foi a Nicole que matou as crianças. Depois, Chris falou em cartas para as pessoas que matar a família dele foi a única solução que ele achou, porque ele achava que ele ia perder a maior parte da propriedade dele, ele não queria pagar pensão, ele ia ter que pagar muita pensão, porque ia ter 3 filhos, então ele ia estar impossibilitado de ter um futuro com a Nicole, então essa foi meio que a solução que eles acharam. Já sabemos que a Nicole mudou de nome, mudou de estado, basicamente tá vivendo em esconderijo, ninguém mais sabe nada dela, ninguém nunca mais viu ela. A família do Chris e a família da Shanann às vezes dão entrevista, porque tem bastante documentários e comentários, né, sobre o caso, mas a Nicole realmente desapareceu. Diz ela que ela começou a receber muitos ataques por causa desse caso, e isso que levou ela a mudar de nome, mudar de identidade e viver a vida como uma pessoa diferente. O Chris afirma que a Nicole escreveu uma carta pra ele enquanto ele tá na prisão, usando outro nome, e continuou escrevendo pra ele usando codinomes. E ele também confirmou isso pra várias pessoas, que ele realmente acreditava que algumas das cartas que ele estava recebendo eram da Nicole. O Chris divide a cela dele atualmente com um outro homem que foi condenado por matar o filho da ex-namorada. Então os dois basicamente correm risco de vida se não tiverem sob a proteção dos guardas da prisão, então eles estão juntos. Chris continua seguindo no caminho da fé desde que ele se converteu. Ele passa muito do tempo dele lendo a Bíblia e conversando sobre o Evangelho para quem quiser conversar com ele. Fora isso, ele passa muito tempo também lendo livros de direito, porque ele está trabalhando no appeal. Eu acho que a palavra para appeal é apelo. Sim, pessoas assistindo o vídeo. O Chris tem toda a intenção de lutar contra a sentença que ele recebeu, e ele está estudando e pesquisando sobre isso. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos continuar aqui nas cartas e no que ele tá falando pra galera por enquanto. Sherilyn Cradle é uma mulher escritora que viu uma das entrevistas do Chris Watts em 2019, e depois disso ela começou a ter uma troca de correspondências com ele. Isso durou por alguns anos. Eu diria que ela não só teve uma troca de correspondências, como eles realmente tiveram uma relação, tipo uma amizade, mais ou menos, porque ela não só escrevia cartas pra ele, como falava com ele no telefone de vez em quando, mas ela disse que logo de início ela falou pra ele que ela nunca duvidou da culpa dele, ela realmente acreditava que ele matou a família dele, mas que alguma coisa tava incentivando ela a mandar mensagem pra ele. Ela achou que por ela ser mãe e ser avó, ela tem 12 netos, o Chris meio que se sentiu confortável conversando com ela, ou talvez que ele tinha um dever de conversar com ela sobre isso. Então ele realmente expôs muita coisa e falou muita coisa pra ela sobre o relacionamento dele com a Shanann, sobre a noite em que ele matou a família. E todas essas cartas que ele escreveu, ela publicou em um livro e está disponível hoje pra comprar, se você tem interesse. Eu não dou meu dinheiro pra ajudar essas coisas, mas tudo bem. Mas depois ela foi processada pelo Chris e a família dele por plágio.
Só que diz ela que o Chris no início concordou, porque ela desde o começo falou a intenção dela de publicar as cartas dele, e ele tava assim de boa, assim, tá ok. Só que depois que publicou o livro, ele meio que voltou atrás. A galera acha que é porque a família dele meio que foi super contra. Alguma das coisas que ele fala é bem pesado e eles sempre ficavam defendendo que o Chris não era esse tipo de pessoa. A mãe dele, eu acho que a mãe dele ainda quer ficar empurrando a história de que quem matou as meninas foi a Shanann. Então, ter uma carta do Chris falando que foi ele não é algo que ela quer ter, assim, na mídia, no mundo. Então, devido à pressão da família dele, ele voltou atrás e processaram ela. Por exemplo, em uma dessas cartas, o Chris fala que no final ele nem tava mais discutindo com a Shanann. Tipo, ela brigava com ele e ele não respondia. Ele deixava ela ficar falando, ficar gritando. E ele ficava quieto, pensando em formas de matar ela. Tipo, ele tava criando cenários na mente dele de como matar a Shanann. Então fica aí a dica se seu parceiro, sua parceira não tá respondendo demais. Tô brincando, gente, que perdão, gente, não é assim, mas de verdade, ele falou que tava pensando nessas coisas. Vamos voltar aqui pro assunto, ok. Com isso e outras coisas que ele fala nas cartas, ficou claro que o Chris realmente tinha planejado isso, já tinha um tempo, não era uma coisa passional que do nada ele, vou matar minha família. Tipo, naquela noite, não, ele tava planejando isso já tinha um tempo. Ele sabia do que ele ia fazer ou do que ele eventualmente ia ter que fazer, tanto que ele admite em ter colocado remédios, tarja preta mesmo, em algumas das bebidas ou comidas da Shanann pra ver se ela ia ter um aborto e perdesse o filho, pra facilitar ele poder ficar com a Nicole. Quando isso não estava dando certo, mais e mais confirmava pra ele que a única saída dele seria matar a família dele. Ele reafirma que ele estava completamente cego de paixão pela Nicole e por esse sentimento que ele tinha por ela, pelo o que eles estavam vivendo, que se não fosse por isso, a família dele estaria viva até hoje. Ele também falou que isso é super horrível, mas ele falou que ele passou tantas semanas planejando isso e pensando nos detalhes sobre o que ele iria fazer com a Shanann, né? Não com as filhas. Eu acho que com as filhas ele se arrepende, mas com a Shanann, ele ficou tanto tempo planejando em como que ele ia matar ela, e no final, a única coisa que ele realmente lembra é só o rosto dela tá marcado por lágrimas do rímel que fica preto. O rosto dela tava marcado com esse rímel e lágrimas de choro, e é essa imagem que ficou na cabeça dele. Ele não lembra das outras coisas com tanto detalhe a não ser o rosto dela. E o fato de que ela, ali naquele momento, ele achou que ela ia lutar contra ele, ia fazer alguma coisa, mas ela não fez nada. Mas em todas as cartas, todos que conversam com ele, todo mundo afirma que o Chris realmente se converteu. E ele fala que se ele sair da prisão, ele tem o desejo de pregar o evangelho para outros prisioneiros e outras pessoas que nem ele. E realmente, se você ler alguma das cartas dele, ele fala sobre Jesus, ele menciona Jesus bastante, fala de estar orando pela pessoa. Eu não sei se ele tem um contato com uma pessoa e aí aquela pessoa meio que distribui o e-mail dele pra todo mundo, porque sim, gente, ele tem tipo um fã-clube. Ele chama a galera de Prayer Warriors, que são tipo guerreiros de oração mesmo. Então ele tá nessa vibe. E como eu falei, o Chris realmente está assim querendo entrar com um apelo à sentença dele. Não sei se ele vai conseguir um advogado pra pegar o caso dele, mas tem maluco pra tudo, né? Ele e outras pessoas, não é só ele, como eu falei, ele tem uma base de fãs ou seguidores bem grandes. Eles acham que o julgamento foi rápido demais, não teve uma investigação por completo e de fato, tipo, 2 meses resolveu tudo, sentença acabou e ele já tava na prisão. Não teve uma investigação que durou 6 meses, a 1 ano, pegando todos os detalhes pra saber mais e melhor as explicações, o porquê, o que tava rolando por trás, não teve. Foi muito rápido. Então eu também acho que deveria ter tido uma investigação mais completa, mas não teve. Mas também, por outro lado, talvez isso é porque eles acharam o motivo do crime. Tem provas contra aquela pessoa, tem motivo daquela pessoa fazer o que fez, e depois, no final, aquela pessoa confessou
não passou no teste de polígrafo. Calma, vai ficar estendendo isso pra quê? Então também eu entendo o outro lado da moeda. Mas realmente tem coisas que não ficaram bem explicadas nesse caso. Como, por exemplo, Chris e Nicole se conheceram em junho de 2018. Mas em abril de 2018, um advogado contou que Shanann, naquela época, havia procurado ele, entrou em contato com ele, perguntando sobre divórcio, nada super detalhado nem específico. Ela não falou, eu quero um divórcio, era só tipo, como é que é? Qual é a sua experiência? E ele perguntou por que você tá considerando um divórcio. Ela só quero saber, sabe? Ela foi com uma amiga, elas meio que se olharam naquele momento, então ela meio que já tava pensando e procurando coisas sobre um divórcio em 2018, em abril. E o Chris já tinha falado antes que conheceu a Nicole num show de fogos ali da cidade antes de junho. E isso tudo a gente vem descobrindo agora, depois que ele já tá na cadeia. Mas então, o relacionamento deles, será que não durou mais tempo do que isso? Não foi tipo, eles se conheceram em junho, foi assim, 2 meses de paixão, aquela coisa loucura e ok? Talvez tenha mais tempo deles ali juntos do que se parece. Outra dúvida é que em cartas pra Sherilyn, e também o próprio pai do Chris confirmou isso, que o Chris se arrepende de não ter saído naquela noite com os amigos dele. Ele se arrepende de ter saído por uma noite romântica com a Nicole. Naquela noite em que ele matou a família, ele saiu com a Nicole realmente, mas ele tinha recebido convites dos amigos para ir assistir um jogo de beisebol e ir para um bar. E ele fala que ele se arrepende de não ter feito isso ao invés de ter saído com a Nicole. O que aconteceu na noite com a Nicole que fez ele tomar aquela decisão? Eu acho que ele já tinha planejado isso, mas ele fala que se ele talvez tivesse saído com os amigos naquela noite, ele não teria feito o que fez. Então, why? Like, o que aconteceu na saída com a Nicole? Qual foi a conversa? O que rolou que fez você voltar pra casa e matar sua família naquela noite? Há boatos de que a investigação durou pouco tempo. Tudo acabou rápido porque a Nicole, na verdade, estava grávida do Chris. E ele aceitou isso tudo rápido, logo, tipo, sentença, tá, beleza, ok, vou. Ele fez isso tudo pra que a Nicole ia poder viver em paz com o filho deles e não ser prejudicada também, talvez. Ela tinha falado na mensagem, lembra? Que se ele prejudicou a família dele, ele estaria acabando com a vida dele e a dela também. O que eu achei estranho, mas eu pensei, é porque ela tava planejando a vida com ele, um futuro com ele, e aí se ele vai preso, fez alguma coisa e tipo, acabou. Mas talvez não, talvez é porque ela vai virar uma mãe solteira. Mas isso tudo é só histórias da internet, só rumores, coisas que ficam contando online sem provas concretas. Então até eu ver, realmente, eu não acredito. Pode ser, mas eu não acredito até ter provas. Mas realmente é uma explicação boa do porquê que isso durou tão pouco tempo. O Chris aceitou tudo de boa e não lutou contra nada ou tentou se defender mais naquela época. E também o porquê que até hoje, o Chris nunca falou mal da Nicole. O grande amor da vida dele, que simplesmente parou de falar com ele, deixou ele lá na cadeia e tchau. Ele nunca, até hoje, falou mal dela. Eu acho que se alguém que eu amasse tanto sumisse, tipo, nunca mais falasse nada comigo, eu tava lá, cadeia, em algum instante eu ia falar, pô, aquela pessoa é um filho da puta, cara, sabe? Nem isso, nunca. Mas independente desses boatos, dessas coisas, dessas teorias de novela que a galera cria ou não, talvez é verdade, não sei. O fato é que Chris continua na cadeia e ele está buscando e procurando alguma lei ou alguma coisa que não foi feita corretamente durante o processo dele para poder lutar contra a sentença dele e fazer um appeal. E com isso eu chego na última coisa que eu quero falar. Já tiveram vários filmes, documentários, seriados, vídeos aqui no YouTube, podcasts, tudo sobre esse caso. E muitas dessas mídias falam da Shanann de uma forma ruim, como se ela fosse uma esposa super abusiva e cruel. E com isso, com essa narrativa que eles continuam colocando dela, o Chris ganha mais apoio e ganha fãs, ganha uma galera que fica com pena dele. Inclusive, no meu vídeo eu recebi um comentário de uma pessoa que estava realmente
realmente com pena do Chris. E eu queria só pontuar uma coisa aqui. Em nenhum momento o Chris, nessas entrevistas, nessas cartas, em conversas no telefone, em nenhum momento o Chris se refere a Shanann como uma pessoa abusiva, como se ele estava vivendo um relacionamento abusivo. Ele não conta que matou a família para fugir de uma tortura psicológica que ele estava sofrendo às mãos daquela megera. Ele não fala isso. Que ele não aguentava mais aquele terror emocional, psicológico, qualquer coisa. Nada disso. Mas vamos trabalhar com esse cenário. Vamos pensar, fingir que seja realmente isso. Vamos supor que o Chris não fala nada sobre abuso porque ele não tem esse conhecimento. Ele não foi apresentado, ele não foi dado os certos termos e ferramentas para determinar e reconhecer os abusos do relacionamento dele. Mesmo se esse fosse o caso, o Chris já falou o porquê que ele fez e o planejamento dele. Na verdade, ele já contou as histórias dele várias vezes, de formas diferentes, mas em nenhuma dessas histórias é por causa de um relacionamento abusivo. O motivo sempre é porque ele se perdeu na emoção e de estar envolvido com outra pessoa. Esse que foi o pivô de tudo. O descontrole emocional dele quando envolveu outra pessoa. Eu acredito 110% que mulheres podem ser abusivas, que existem vários relacionamentos onde as mulheres são as abusadoras, mas eu não acho que esse foi o caso aqui. Se fosse, a resposta que ele deu a isso não foi de altura, não foi. Eu entendo as histórias das pessoas que sofrem anos de violência sexual, que são quase que vendidas para amigos, para conhecidos, são escravas sexuais e do nada se revoltam e matam essa pessoa porque estão realmente vivendo dentro de uma prisão que não tem como escapar. Eu entendo esses casos. Esse não é esse caso. Não é, nunca foi. O cara espera a esposa ir dormir. Mãe das filhas dele, mãe do filho que está para nascer. Ela está dormindo ao lado dele. E aí ele vai e mata ela? Sério? E ainda tem uma galera que tem pena dele. Esse homem sufocou as duas filhas dele. E pelas palavras dele, isso aqui não são minhas, palavras dele. Ele falou que a filha dele talvez não entendia o que era morte, mas ela estava entendendo que ela estava morrendo. Isso foi ele falando que ele fez com a filha dele. E tem uma galera que tem a coragem de postar publicamente que tem pena de uma criatura dessa. Deve ser alguma safada mesmo, porque eu não entendo. Eu tô errada, eu sou do contra. Porque, como? Eu consigo entender as frustrações do Chris no relacionamento dele. Eu consigo ter compreensão pela infelicidade que ele estava sentindo no relacionamento dele, os problemas de comunicação entre ele e a Shanann, que ela era mais avançada, mais verbalmente agressiva e controladora, e isso fazia com que ele se diminuía, se sentia menor e mais no canto, mais recolhido. E em vez dela tentar levantar ele e fazer com que ele crescesse, ela só ficava talvez dando pancada nele, porque ela também não estava satisfeita com certas coisas, talvez ela estava se sentindo mais responsável pela família, pelas coisas, e ele não estava chegando junto, então acaba nessas picuinhas. Eu entendo as frustrações e a infelicidade, mas esse sentimento de compreensão e reconhecimento por situações e emoções não pode ser confundidas com eu entendo, ela com certeza foi uma babaca com ele, então agora eu vou defender ele, porque coitado, né? Aí já é demais pra mim, aí já deu, não. Queria colocar isso pra fora, muito obrigada. Que eu acho que ultimamente tem crescido assim a popularidade dele na mídia e nas redes sociais. Eu não consigo entender, então na verdade eu queria falar isso, mas resolvi trazer umas atualizações aqui então pra vocês, se vocês não estavam sabendo. Ok, well, é isso. Ai, até o Fender.
Muito obrigada pela paciência de vocês que estão aqui no canal pelo Julinha Direta. Estou finalmente pronta pra assumir os meus BO com o Julinha Direta. E vai acontecer todo mês, na última sexta-feira do mês, vai vir um Julinha Direta aqui pra vocês. Ou eu vou estar fazendo minha maquiagem, ou eu vou estar tomando café. Eu vou parar de ficar pensando em o que eu vou fazer enquanto eu tô falando e só vim aqui e contar um caso pra vocês, pra gente bater esse papo. Então, pra não perder o próximo, deixa seu like, se inscreve no canal, que na última sexta-feira de setembro tem mais Julinha Direta e em outubro vou tirar o mês pra falar sobre coisas paranormais, como falar da Lorraine e do Ed Warren, que moram aqui em Connecticut, ou moravam aqui em Connecticut, que inspiraram todos os filmes. E mais coisas desse tipo, porque vai ser outubro, que tá todo mundo nesse clima de coisas assustadoras, então vou falar sobre isso toda sexta-feira em outubro. Então, Julinha Direta vem com força. Muito obrigada mais uma vez pela paciência de vocês. Você tem pena do Chris Watts, tchau. Precisa ficar aqui não, it's okay. Continua não tendo pena do Chris Watts, porque ele não merece. Perdão, aí é outra coisa, mas pena... Alright, I will see you next time. Bye!